Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Esse é o podcast Ágil nas Trincheiras. Eu sou o Denison Vieira, junto comigo está a Duda Lima, e hoje a gente vai entrevistar Mauro Andrade. Lembrando que esse podcast a gente sempre entrevista alguém, um aluno nosso, que está colocando gestão ágil no dia a dia, nos seus projetos, na sua empresa, ou até mesmo na sua vida, e compartilha um pouco da sua experiência aqui com a gente. Fala aí, Duda, quer apresentar o nosso convidado de Bora, hoje? bora lá. Fala, galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui com o Mauro Andrade, ele é consultor empresarial e empreendedor, está colocando um pouco aí de gestão ágil na prática, tem muita coisa para ensinar para vocês. Então, eu vou passar a bola aqui para ele. Mauro, contigo aí, se quiser se apresentar para a galera, contar um pouquinho da sua história, fica à vontade. Não, bacana. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, e de estar podendo bater esse papo aqui com vocês, trazer um pouco aí da minha vivência, colocando na prática, porque eu tenho, na minha vida, desde que eu comecei a consumir, principalmente conteúdo digital, eu tenho em mente que o conteúdo é bacana, mas o mais bacana é a gente colocar em prática e colher o resultado, né? Então, desde que eu conheci vocês, a MindMaster, eu tenho consumido o conteúdo e tem sido bastante legal poder colocar em prática e ter o resultado, que é mais importante. Legal. Muito bom. E, Mauro, você sempre foi dessa área de consultoria empresarial? Como que você caiu nisso aí? De que área que você era? Como que funcionou essa história? Não, bacana. Eu atuei aí por 10 anos no mercado de instituições financeiras, né? Passei aí por grandes instituições, trabalhando diretamente no setor comercial dessas empresas e estava morando fora do meu estado, eu sou de Recife, Pernambuco, e resolvi voltar para casa. E para voltar para casa eu já não estava mais tão afim de estar trabalhando nas instituições financeiras. Então, dei esse passo aí para começar a empreender. Né? Eu tenho um grande amigo que hoje é meu sócio, que me fez o convite para fazer parte aí hoje da Nova Consultoria, né, da Nova Projeto, que é a nossa empresa de consultoria. E foi com essa vontade de empreender que eu dei esse passo, né? Fiz essa transição. Legal. Ah, que bacana. Da hora. E você já conhecia métodos ágeis antes? Você começou a conhecer métodos ágeis depois? Como que você começou a usar? Como que funcionou isso? Na verdade, eu tenho a minha formação, eu sou formado em economia e com especialização em planejamento, gestão organizacional e gestão comercial também. E eu vim da formação bem tradicional, né? Bem aquilo lá que a gente montava aqueles planejamentos de longo prazo, 5 anos, 10 anos, e eu vim conhecer a metodologia ágil por necessidade. Eu costumo dizer que eu entrava para fazer os projetos de consultoria, né, nos meus clientes, e me dava uma frustração em não ver aqueles projetos a gente conseguir gerar resultado tão rápido, né? Muitas vezes aquilo que estava planejado, acho que foi o que me cativou, principalmente quando eu conheci vocês, né? Eu assisti uma live aí do Denison falando que a chance de dar errado um planejamento desse é quase 100%. E realmente, porque sempre vai acontecer, principalmente nesse mundo aí que a gente está vivendo, né? O mundo VUCA, sempre vai acontecer algo novo que vai tirar do trilho e a gente tem que ter essa capacidade de adaptação. Então, eu via que o planejamento era muito legal de ser construído, né? Muito bacana, porque o papel aceita tudo, mas quando chegava na parte da execução era algo que era bem desafiante. Né? A gente encontrava nas empresas, eu atuo com pequena e média empresa, então meu nicho é bem definido, né? E por N motivos, seja por falta de capacidade da equipe, seja porque normalmente o dono do negócio, que é o gestor do negócio, é multitarefa, ele se envolve no financeiro, se envolve no comercial e muitas vezes deixa o estratégico de lado. E por essa necessidade, eu fui procurar as metodologias que pudessem me ajudar na execução. Foi aí que eu achei os métodos ágeis, né? E mais engraçado, Duda e Denison, que eu comecei a ver que esse era um problema não só dos meus clientes, era um problema das minhas empresas, né? Que a gente colocava no nosso planejamento e, dificilmente a gente conseguia colocar em prática aquelas ações estratégicas que tinham sido escritas lá atrás. E que por legal. Isso que me fez dar esse start aí. Né? Exato. Legal. E, Mauro, já quero um spoiler aí dessa prática de ter colocado métodos ágeis na sua área. Hoje em dia, como é que estão suas empresas? Como que está no quesito de organização do seu trabalho? Você está conseguindo? Depois você conta pra gente um pouco como, mas fiquei curiosa para saber isso aí. Não, bacana. Assim,
eu acho que, principalmente o OKR, né, que é o método que eu tenho utilizado, eu fiz a compra aí de todos os produtos de vocês. Eu ainda vou encher um bocado de saco de vocês aí. Vamos gravar vários episódios juntos ainda. E eu estou à disposição. Mas o OKR, né, que foi o produto que eu consumi, que eu vi que tinha uma grande aderência com o meu público-alvo, voltando para aquela questão da prática que eu tinha comentado com vocês, que é fazer ROI. Eu fiz um investimento e eu quero ter retorno daquilo. Então, eu vi que tinha essa oportunidade da venda da consultoria da implantação do OKR e eu comecei a ofertar para os meus clientes, né? Às vezes o cara, o quê? O quê? Eu não, OKR. Aí ia, explicava um pouquinho do que era a metodologia e topava. Eu já consegui concluir 2 ciclos, né? Eu sou relativamente recente, né? Eu comprei aí o curso com vocês aí no início do ano e eu consegui já concluir 2 ciclos em 2 clientes, né? E assim, o que é bacana é justamente ver o nível de aderência que tem com esses clientes. Lembrando que é normalmente pequena e média empresa, que normalmente o nível de aderência com o planejamento estratégico é baixíssimo, né? Porque só fica com o estratégico, só fica com o dono da empresa, dificilmente desce, mas o nível de aderência tem sido bem bacana, né? E deles verem o resultado acontecendo, por ser um tiro curto, né? Por ser eu segui até uma dica do Denison, né? Que às vezes a metodologia fala dos 3 meses, mas inicialmente é legal você quebrar até num período mais curto. Menor. Você colocar, sei lá, um mês e meio. Eu tenho feito essa prática e tem sido bastante gratificante ver isso acontecendo, né? A gente traçou uma meta, às vezes não atingiu a meta, mas aqui atingiu. A gente mostra, onde foi que a gente errou para não ter atingido aquela, faz a correção e no próximo ciclo já entra de uma outra forma, né? Então tem sido bem bacana. E na minha empresa também, eu tenho 2 empresas, né? Além da empresa de consultoria, eu tenho uma outra empresa, que é uma distribuidora. Na distribuidora, eu e meu sócio, a gente tomou a decisão ainda de não descer para nível departamental. A gente deixou só no nosso nível. Por quê? Porque lá a gente tem ainda uma equipe que não é tão madura para poder estar definindo seus próprios indicadores, né? Então a gente tomou essa decisão, a gente tem envolvido eles no processo de construção, mas a gente ainda não desceu. A nossa estratégia foi primeiro deixar no nível organizacional e o segundo passo vai sim ser descer para o nível eu acho que é natural, né? Um próximo momento, né? Conforme eles forem se familiarizando. Até para vocês também, né? Se vai organizarem antes de levar para eles. Bacana. E, Mauro, pelo que eu percebi aí, você teve seus resultados bem rápido, né? Você começou a fazer o curso aí no começo do ano, já aplicou, já fechou alguns ciclos. Como que foi esse tempo aí? Assim, já tá vendendo com o serviço e ainda melhorando a organização e a produtividade da própria empresa, né? Exato. Isso aí. O que é bacana, assim, como eu já atuava, né, com essa consultoria de planejamento, a gente muda a forma de entregar. Então, quando a gente leva essa proposta para os clientes, a gente mostra, tem um planejamento tradicional, mas eu tenho esse planejamento aqui que eu tenho certeza absoluta que vai dar mais resultado para você. Por quê? Aí você usa os cases de sucesso, né? E às vezes você usando, sei lá, um case como o Google, às vezes parece muito distante para o pequeno empresário. Cara, só que eu ia falar disso. Desculpa te interromper, mas aí já complementa, você já até complementa essa dúvida que muita gente tem, tá? Muita gente pergunta pra gente, que a gente acaba também fazendo a mesma coisa que o programa que você caiu ali. Você usa os cases, né, do OKR, você fala o Google, as empresas do Vale do Silício, aí o pessoal acha, isso é só para grande empresa, né, só para empresa de tecnologia, empresa de fora. E para mim, a realidade, né, que trabalha numa pequena ou média empresa, será que dá? Então, o Mauro é prova viva disso e ele vai contar aqui pra gente. Qual a estratégia que eu tenho utilizado, né, para poder, quando eu vou trocar essa ideia com o empresário, mostrar a ele como é que funciona na prática, né? Eu pego os benefícios do OKR que estão na metodologia e digo, cara, o benefício é esse. Se viu para a empresa de grande porte, né, que na época era uma empresa de pequeno porte, quando eles começaram a aplicar, então é uma das justificativas também. Gente, é metodologia para acelerar crescimento. Se você pegar todas essas empresas, elas não começaram a usar depois que elas eram grandes. Já estava grande, né? Exato, elas começaram quando eram pequenas. Começaram e os benefícios, exato, e os benefícios, aí eu saio eu listo os benefícios. Cara, tu vai ter um tiro curto. É melhor você ter um planejamento que a gente vai sentar aqui para tentar adivinhar o que é que vai acontecer daqui 5 anos ou o que vai acontecer daqui 3 meses.
Pô, se acontecer algo de diferente, aí eu uso logo o exemplo da pandemia, ó, a pandemia ninguém esperava, mas se a gente tivesse preso a um planejamento estratégico de 5 anos, seria mais difícil do que a gente se adaptar a um planejamento curto aí de 3 meses. Então, assim, quando você mostra esses benefícios, o pessoal para raciocinar e vê, pô, realmente, faz sentido, né? Faz sentido. A metodologia funcionou para o grande, mas também pode funcionar para mim. Então, é dessa forma aí que a gente vai trocando a ideia com o empresário e mostrando. E você já tem suas próprias provas aí, né? Você já tem outras empresas que você está colocando o KR para rodar e tem surgido um efeito bom? Quais os seus resultados que você tem visto aí? Isso, eu não posso falar nome de empresa aqui por força de contrato, né? Mas assim, por exemplo, eu estou com uma empresa de varejo que o objetivo lá era muito claro, era melhorar o nível de satisfação do cliente, certo? Era o objetivo geral. Então a gente entrou com todos os processos dentro da empresa, envolveu a parte comercial, a parte de marketing, a parte de logística, e, cara, o nível lá de aceitação da equipe já conseguiu, a gente implantou o NPS lá, né, uma metodologia de pesquisa, né, de satisfação do cliente, a gente implantou, já melhorou substancialmente o que estava e o que está agora, mas o que eu acho mais bacana, Duda, é justamente o nível de engajamento que a equipe está tendo em saber qual é o objetivo, porque eles não tinham clareza de qual era o objetivo geral da empresa. Então, assim, às vezes ficava muito na cabeça do dono, pô, eu quero melhorar, e chamava um, conversava, chamava outro, conversava, e a partir do momento que a gente deixa a vista para todo mundo, vai acompanhando, a gente lá está utilizando o Trello como ferramenta, ele já contratou até eles gostaram tanto, né, da metodologia que eles já contrataram um sistema específico para estar acompanhando, né? Legal. E assim, tem sido bastante prazeroso ver esse nível de engajamento, que era uma dificuldade que eu tinha quando eu estava no planejamento estratégico, e ficava muito limitado, ficava na parte da gestão, no máximo vinha um supervisor, um gestor de área, ficava bem limitado, e isso para mim está sendo bastante gratificante. Legal. Que legal. E, Mauro, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo, que você falou que já tinha visto umas lives do Denison, né, que acabou caindo aí nos nossos conteúdos. Isso. E tem muita gente que vê a gente aqui, até acompanha a gente, que pode estar aqui assistindo esse podcast. Tem muita gente que fica, mas para que eu vou fazer um curso disso, né? Tem muito conteúdo disponível na internet, tem muita coisa gratuita, muita live, tem tudo na internet, né? Na prática, o fato de você ter aí comprado o curso, seguido o nosso método, o que fez diferença aí na sua vida profissional? Qual que foi o ponto positivo aí que você viu de realmente adquirir um curso e estudar? Você acabou comprando todos, né? Mas de estudar ali de uma forma estruturada, etc. Assim, eu acho que a grande vantagem, eu particularmente, eu aposto muito no conhecimento, né? Eu acho que conhecimento eu tenho como consultor, eu acredito que um processo de consultoria é um processo de transformação, né? Vai muito parecido com a metodologia coach. Eu não sou coach, mas é muito parecido, que você pega a empresa num ponto e leva ela a outro ponto, né? Então, assim, eu acho que uma das formas da gente se transformar enquanto profissional é justamente buscando novos conhecimentos. E apesar de ter muito conteúdo, como você disse, Duda, disponível aí na internet, a grande vantagem que eu acho de você comprar um curso, e principalmente depois, eu particularmente eu sou assim, eu pesquiso bastante, né? É justamente em você ter ele de uma forma estruturada, de uma forma organizada, e com pessoas que já vivenciaram aquilo. Então, assim, vocês têm uma equipe de suporte bem bacana, os grupos do Telegram, né, que você consegue estar tirando dúvida, mas o próprio curso, ele dá de uma forma bem mastigada, ó, você segue esse passo, depois você vai por esse passo. Então assim, eu acho que a grande vantagem é a economia de tempo. E para mim, particularmente, tempo é dinheiro, porque exatamente, eu poderia estar pesquisando na internet, assistindo uma live, assistindo outra, eu até assisto, mas com o objetivo que, se eu me interessar, eu vou comprar. E voltando para aquilo que eu falei, para mim eu só compro um curso se eu tiver retorno daquele investimento. Pô, se eu gastei lá, sei lá, X mil reais, pô, aqui nem se fala, porque eu comprei o pacote de vocês, eu só estudei o OKR, né? E já coloquei em prática, e o ROI aí já foi de pelo menos 8 vezes o valor que eu investi, né? Então, só com assim, um dos cursos, hein? Só com um dos cursos. Eu ia perguntar isso, ele já respondeu. Muito bom. Eu ia perguntar, você já conseguiu o retorno do que você gastou no curso? Já 8 vezes de retorno, né? Cara, sensacional.
Boa. Isso é o retorno direto, né? Fora o indireto, porque, por exemplo, vamos lá, na minha empresa de consultoria, eu até então eu não me posicionava na internet. A minha rede social era exclusivamente uma rede pessoal, não era uma rede profissional. Então, eu como sócio, quando a gente sentou há 4 meses atrás lá para discutir quais seriam nossos objetivos, seria utilizar as redes sociais como uma forma de divulgação profissional. Eu já captei outros clientes que não foram para a consultoria de implantação de OKR, porque eu chamo de planejamento e gestão estratégica. Eu uso um outro nome, porque às vezes o pessoal não entende justamente o OKR, Sim, né? Fica mais fácil. Então, que não foi especificamente para essa consultoria, que foram para outras, mas vieram indiretamente porque foi um objetivo que a gente traçou lá atrás, que a gente colocou em prática e está tendo o retorno disso. Né? Então, se for considerar isso aí, já foi bem mais que esse valor que eu passei para vocês. Legal. E, Mauro, já aproveitando essa pergunta aí do ROI, aí, do investimento do curso, né? Tirando essa parte prática aí, realmente, de retorno do investimento, de novos clientes, etc., como que o Mauro, como profissional, tem sido visto? Você acha que você se tornou um profissional referente, um profissional mais valorizado? Como que você tem sido visto hoje em dia pelos seus clientes? Como seus clientes agiram, né? Te veem como uma referência nisso? Como referência em gestão, referência em... se eu puder assim, dizer que é referência em OKR, eu estaria sendo pretensioso aqui. Porém, é uma metodologia nova. Mas tá chegando, Porém, é uma metodologia nova que quando a gente leva para eles, no mínimo ele diz, pô, esse cara aí está se mantendo atualizado. Esse cara está trazendo uma novidade para minha empresa. Né? E assim, eu faço questão de estar divulgando isso, justamente pegando esse gancho aí, porque agrega valor demais. Porque, pô, você chega por exemplo, uma empresa que me contratou para estar implantando lá uma gestão por indicadores. Pô, gestão por indicadores, eu já vi a brecha para botar o OKR, né? Ele não utilizar aquelas metodologias antigas e sim uma grande oportunidade para mostrar ele. Cara, a gente fazendo uma revisão lá do Canvas dele, da matriz SWOT, eu dizendo, cara, isso aqui a gente tem uma belíssima oportunidade de envolver tua equipe, de trazer o time para junto, de colocar uma metodologia nova. E o cara, que metodologia é essa? E assim, você quando apresenta, realmente o pessoal fica, pô, não, vamos colocar. Então, respondendo a tua pergunta, Duda, não como referência de OKR, mas sim como um profissional que está se mantendo atualizado, que está trazendo novidade. Então, com certeza, esse retorno aí, que é também um retorno indireto, né? Sim, indireto, né? Isso. E é um retorno importante, né? Que você acaba sendo um profissional bem mais valorizado, né, hoje em dia. E assim, tem gente que acha que aprender gestão ágil, aprender OKR, aprender, enfim, todos esses métodos de gestão pode até ajudar alguma coisa ali na organização da pessoa, na organização de projeto, mas tem muita gente que pensa que aquilo não vai realmente ajudar na carreira, sabe? Que não vai ajudar a pessoa a crescer na carreira. Ou tem dúvida, né? Será que isso realmente vai me ajudar na minha carreira? Será que isso vai me deixar mais valioso no mercado? O que você acha depois de ter vivido tudo isso aí? Assim, para mim, especificamente, tem dado resultado, né? Eu costumo ver o que é que dá resultado e o que é que não dá. Eu não tô mais no mercado CLT, não é minha pretensão voltar. Mas, por exemplo, mas assim, Mauro, você como empresário, contratante, isso, né? Na sua consultoria, você fechou um projeto em algum lugar, você precisa contratar um consultor externo para te ajudar. Exatamente. Se esse cara tiver esse diferencial, é isso aí que eu te É exatamente isso que eu ia colocar. Eu não tenho essa pretensão, porém eu participo de alguns processos seletivos, né? As empresas, por confiarem, apesar de eu não ser da área de RH, mas por confiarem, às vezes me convidam para participar desse processo seletivo, e sem dúvida nenhuma, se o cara trouxer uma visão, que é uma visão moderna, né? Que é uma visão realmente que mostra que o cara está atualizado, não tenha dúvida que, para mim, seria um diferencial enorme se um profissional trouxesse que tinha esse tipo de conhecimento. Com certeza, seria um diferencial, eu acho que veria aí. E aí, tá vendo? Às vezes a gente fala, né? Mas é importante ter alguém para falar, tá vendo? Eles não estão mentindo, não é a opinião do Denison, não é a opinião da Duda, né? Tá aqui o Mauro, que é empresário e eventualmente participa de processos seletivos, e se vê um candidato que tem lá o conhecimento de OKR, de Scrum, de Kanban, você já vê que o cara, não importa a área, né? Mas você já vê que é um cara que tá se atualizando, né? O cara tá atualizado para as tendências, para que você já vê com outros olhos esse candidato, né? Engraçado, Denison, assim, que eu tinha muito em mente que as metodologias ágeis,
eram exclusivas para a gestão de projeto. Então, na minha cabeça, cara, não, o cara tá lá, é para empresa de software, enfim, são empresas que realmente estão naquele tipo de segmento. E quando você vai conhecendo o Kanban, o Scrum, você vai vendo as metodologias, cara, eu boto isso agora em tudo que é plano de ação, meu plano de ação já é com essa visão. Você tem usado na vida pessoal já também? Com certeza. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Porque tem muita gente que fala, não tem onde aplicar, não tem onde usar, não sei o quê. Você usa na vida pessoal e também? Você usa em tudo agora? Então, plano de ação hoje para mim já tem que ser dessa forma, porque quando você visualiza, dá uma sensação lá do que realmente está caminhando, do que é que não está, do que é que está atrasado. O Trello para mim entrou como uma luz na minha vida, né? Porque, era planilha de Excel, era 5W, 2H e ficava preso naquilo, naquele tipo de metodologia. O Trello, quando você coloca, que você... Até a aula lá que vocês dão de utilização do Trello me ajudou bastante, né? Hoje uso a versão gratuita e mesmo assim já me ajuda demais. Já tem tudo, né? Bacana. O Trello, a versão gratuita dele é sensacional, né? Por isso que a gente usa o Trello, porque ele é uma ferramenta bem democrática, né? Qualquer um pode instalar. A versão gratuita atende 90% das pessoas. Isso. Ainda mais quando você precisa compartilhar com alguém, né? No caso do Mauro, por exemplo, que é consultor, precisa mandar link, o Trello é fácil de entrar, de abrir, de acompanhar o quadro, é bem tranquilo, né? Não, hoje é pré-requisito na minha reunião de alinhamento da consultoria, eu já peço para quem vai ser o ponto focal, né, lá da empresa, que vai tocar o projeto junto comigo, o interlocutor, eu já peço para ele criar uma conta, se ele não tiver, a gente já cria, eu já ensino ele a mexer lá no basicão, porque para mim é pré-requisito. Hoje, todos os meus projetos de consultoria, eu tenho um software de gestão também, mas que esse software fica restrito ao uso nosso interno, né? Eu, do meu sócio e dos nossos funcionários, mas para o cliente, cara, tem que usar o Trello, porque até que ele não saiba, eu sento lá do lado dele, mostro como é que usa, a gente faz a reunião via Zoom, via Meet, enfim, para poder estar ensinando, porque hoje é pré-requisito. Top. Bacana. Ô Mauro, deixa eu te perguntar, já emendando uma outra coisa aqui, eu imagino que você não deve ser uma pessoa muito ocupada, né? Você tem 2 empresas, uma delas de consultoria, então você tem vários clientes, deve ter, sua agenda com certeza não deve ser tranquila. Não. Muita gente manda pra gente, fala, cara, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho demais, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para me atualizar. Eu imagino que você não tem tempo sobrando, né, Mauro? Que recado que você dá para quem fala que não tem tempo? Não. Falta de tempo é desculpa. Para mim para mim assim, eu tenho muito claro, a gente tem, pelo menos eu tenho uma parte do meu dia que é dedicada a estudo. Eu tenho no mínimo 1 hora por dia, aí ou de manhã quando eu acordo logo cedo antes de treinar, minha rotina matinal é bem mais produtiva. Ou então eu tenho uma bebezinha de 2 anos e meio e tá vindo o segundo, mas depois que eu boto a bebezinha para dormir, é pelo menos mais 1 hora de estudo. Então assim, é falta de... Para quem dá essa desculpa, é realmente falta de prioridade. Exatamente, né? Não sei se eu fui muito duro, mas às vezes precisa ser. Mas é verdade. Duro. A gente falou disso no podcast. Falta de tempo esses dias, a gente falou tempo é questão de prioridade, né? É questão de prioridade, exatamente. Então, o tempo é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Como que você vai distribuir o que você vai fazer nas suas 24 horas? Depende das suas prioridades. Eu durmo bem, viu, Denison? Eu durmo bem, eu durmo no mínimo 7 horas. Tá ótimo. Você dorme 7 horas, tem filho, conseguiu estudar, tem empresa, é consultor, tá funcionando, né, Mauro? Tá rolando. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma opinião aí sua, que está aí envolvido com várias empresas, já estudou gestão ágil também, está em contato com vários tipos de pessoas. Tem muita gente tem muito aluno nosso, muita gente que chega aqui no nosso canal, que tem mais de 40 anos e fala, isso não é para mim, não vou me atualizar agora não, agora já deu, já era. Qual o conselho que o Mauro daria para essas pessoas? Assim, eu tô perto dos 40, tô chegando lá. Hoje até é bom, né? Você tá com um pouco mais de idade porque você toma a vacina. Mas, é verdade, né? Realmente. Mas vamos lá, assim, eu tenho em mente essa questão do aprendizado contínuo, né? De a gente estar o tempo todo se atualizando.
Então, eu tenho um exemplo em casa, tanto meu pai como minha mãe. Minha mãe tem, eu não vou falar a idade dela, senão ele ia ficar com raiva, mas assim, já tem uma idade mais avançada, e até antes da pandemia, todos os anos ela viajava para os congressos, hoje ela está participando dos congressos online, ou seja, se adaptando a essa nova realidade, né? Então, acho que não tem idade para você aprender, desde que você saiba o que você quer aprender. Então, pô, se é uma metodologia que principalmente aí para quem está nesse mundo dos negócios, né, seja empresário, ou seja funcionário que faz o negócio acontecer, gestores, cara, nunca é tarde para a gente estar buscando aí se atualizar. E principalmente, pô, uma metodologia ou algumas metodologias aí modernas, né, que tem a capacidade realmente de gerar resultado. Que assim, não é. Vocês não falam da boca para fora porque vocês vendem isso. Vocês mostram aí o próprio crescimento aí vocês, eu acompanho vocês relativamente há pouco tempo, mas, pô, eu vejo aí a rede social, que você até fala, Denison, lá no curso, no curso, eu peguei de você. Eu mostro exemplos, eu mostro exemplos nossos, né, de OKRs nossos de redes sociais, e aí vocês podem até ver, né, na prática eles crescendo, né? Exatamente, eu peguei até de você aí a ideia de trazer para minha empresa, foi quando eu assisti na aula. E assim, você vê que realmente dá resultado. Eu tenho, né, comigo assim, um ensinamento que o resultado ele vem da execução. O planejamento é muito legal, mas o que vai de fato trazer resultado é a execução. Então, se tem metodologias que vai nos ajudar nesse processo de realmente de construção de resultado, por que não aprender, né? Por que não você dedicar um tempo aí para tá estudando? E uma outra coisa que assim, que é uma dica também para quem estiver nesse universo aí de consumo, né, de conteúdo digital, tem alguns navegadores que permitem até a própria plataforma onde vocês hospedam, permite que você assista o vídeo acelerado. Eu tenho facilidade. Como eu já consumo muito, eu boto lá na velocidade 1,5 ou 2, até... Eu assisto você tudo bota em 2x, cara. Você bota 2x, pô. É estranho já ver as coisas no normal, né? Parece que tá tudo lento. Tem uma amiga que diz que já a gente tá ouvindo até áudio de WhatsApp, tudinho, já a gente tá ouvindo em 20x, né? Porque tá aumentando, você vai em 1,5, você vai para 2. Você vai acostumando, né? Acostuma o cérebro, né? Você vai acostumando, mas assim, dá para você, então, uma aula lá que tem até dar os parabéns e tá no meu planejamento lançar cursos online também, mais para o final do ano. Então, uma das coisas que eu estou modelando é justamente a forma que vocês organizam, que são aulas curtas, aulas que você não tem que se programar, eu vou passar 2 horas estudando. Você vê lá qual é o tempo das aulas, normalmente são aulas de 10 minutos, em média, né? Então você consegue... 10, 15, no máximo 20, né? Exatamente, você consegue colocar em 2x, então são aulas curtas, e assim, a dica que eu dou para quem estiver aí estudando, cara, estuda, mas coloca em prática. Já vai pegando conhecimento e vai aplicando. Se você tiver uma empresa, aplica na tua empresa. Se tiver um sócio, tenta explicar o que é o OKR para o teu sócio, porque você explicando, você vai entendendo como é que funciona, né? Se você tiver uma equipe, chama aí a tua liderança, chama o teu braço direito para mostrar, cara, funciona dessa forma, o que é que você acha da gente aplicar aqui na empresa? Porque a prática é que vai trazer o maior dos conhecimentos. É legal você ter o conhecimento, né? Porém, a prática é que vai realmente fazer com que você se torne um especialista naquilo. Boa. Perfeito. Mauro, eu fiquei com uma duvidazinha aqui antes da gente finalizar. Você falou que já aplicou o OKR, teve algumas empresas aí que você já rodou mais de um ciclo, né? Eu queria saber o que rolou aí com os resultados dessa empresa antes da implementação do OKR e depois da implementação do OKR. Antes eu não vou saber te responder, Duda, porque quando eu fui contratado, assim... Você entrou já para colocar, mas era uma dificuldade. Essa empresa de varejo que eu te falei, foram 2 empresas que a gente conseguiu já concluir esses 2 ciclos, né? Essa empresa de varejo que tinha essa necessidade de melhorar a questão do atendimento ao cliente, do nível de satisfação, cliente, né? Certo? Então, tinha um NPS lá que estava com uma avaliação que não era tão boa, e a gente conseguiu, eu digo que eles conseguiram, né, que realmente com engajamento, a gente aplicou lá um ciclo mais curto, lá foi um ciclo de 30 dias, então foi um de 30 e mais outro de 30, certo? Agora eles já estão rodando sozinho, eu fiquei de volta lá depois de 6 meses para a gente fazer um outro trabalho lá com eles de revisão, e assim, né, no primeiro, o resultado foi praticamente o mesmo, mas no segundo já teve um aumento substancial.
certo? E que eu volto a dizer, o nível de engajamento da equipe, sabendo que estava todo mundo direcionado para aquele foco, não esquecendo as atividades operacionais, que eu acho que isso que é bastante importante, porque normalmente a pequena empresa é 1 ou 2 pessoas no máximo por setor. Então, você tem aquela visão, né, do objetivo que você está se colocando, mas você não pode esquecer da parte operacional, que é o contas a pagar, é o fluxo normal do dia a dia. Então, tem sido, nessa empresa, que é uma empresa de varejo, aí, foi bem bacana. Numa outra empresa que a gente tá concluindo o segundo ciclo, eu vou ter reunião com eles agora, a gente está no finalzinho de junho, na primeira semana de julho, né? A gente vai estar marcando lá a reunião do segundo ciclo, mas como eu já estou acompanhando o checkpoint lá com eles, né? A gente fazendo as reuniões lá a gente colocou reunião semanal, porque como um ciclo é mais curto, né? Então a reunião lá acontece semanalmente. O resultado está sendo bastante legal também, que lá era aumentar de fato o nível de faturamento, que eles estavam sofrendo bastante, né, com a pandemia. Eles tiveram que fechar aí durante um período que estava com lockdown aqui na cidade, e realmente o foco lá era recuperar faturamento. Então envolveu diretamente a equipe de marketing, a equipe comercial, né, a equipe de back-office também, para agilizar os processos internos. Enfim, lá também tem sido bastante bacana. Legal, e eu acredito que nessa reunião aí vai ser... Conseguiu sim, graças a Deus. Olha só. Eu tô bem... Parabéns. Eu tô acreditando bastante aí nessa recuperação da economia, apesar dos desafios aí, eu acredito que com foco aí a gente vai conseguir. Com certeza. Volta, sim. Bom, para a gente finalizar aqui, o que eu quero saber é quais são os próximos desafios a partir de agora, Mauro? Como você pretende se preparar para eles? O que o Mauro quer daqui para frente? Eu iniciei o curso do Gestão Ágil 2.0, né? Já estou aí pegando mais fundamentos aí com vocês. E, assim, eu já conheço a metodologia do Design Think, mas eu vi, foi um dos cursos que eu comprei com vocês também. Provavelmente vai ser o próximo, né, que eu vou estar consumindo, que eu acho que o mundo de hoje pede inovação, né? Tem uma frase aí que o Denison usa, que eu já anotei no meu caderninho, e onde eu posso eu repasso essa frase, que é justamente a gestão ágil, não é você fazer mais rápido, né? O fazer mais rápido é uma consequência, é você se adaptar às mudanças mais rápido. Então, essa adaptação de mudança, cara, a empresa hoje que não tiver com essa mentalidade de adaptação, tá fadada ao insucesso. Isso aí... Sem chance, né? Show de bola. Bom, fechamos aqui então, Denison. Você tem mais alguma pergunta? Cara, se alguém tem alguma dúvida aqui de se o OKR funciona ou se gestão ágil funciona, depois dessa, né? Espero que depois a pessoa não tenha dúvida nenhuma, né? Muito bom, obrigado, Mauro. Adorei. Gostei muito de te conhecer, gostei muito da tua história, gostei muito do seu relato. E muito obrigado por participar aqui do episódio com a gente e contar um pouquinho aí da sua experiência. Eu que agradeço, eu que agradeço, sempre que precisar, estou à disposição, e como eu disse, eu ainda tenho mais alguns cursos para consumir aí de vocês, eu vou até um pouquinho aí. Eu quero ver o Mauro, depois de gestão ágil 2.0. Vai estar uma máquina. Exatamente, hein? Depois que você terminar esses outros cursos aí, cara, você vai voltar aqui de novo e contar pra gente como é que ficou. Show de bola. O Gestão Ágil 2.0 é um curso bem completo nosso, né? E você vai ver, você vai ter uma outra visão também depois disso daí. Eu já iniciei, estou no primeiro módulo, mas já está sendo bastante rico. Fechou, então. Bacana. Bom, Mauro, qualquer coisa, só chamar aí que estaremos aí para gravar mais um podcast com você, sabendo desses nossos resultados. Muito obrigado, valeu, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Obrigadão. Um abraço e fechamos seja ágil. Seja ágil. Seja ágil. Valeu. Deixa eu encerrar aqui.